sangue ele esteja impulsionado para todo o corpo, né? Esse órgão, que é o coração, ele vai apresentar o tamanho médio, mais ou menos ali de um punho fechado de uma pessoa adulta, né? E ele fica ali localizado entre o externo e os pulmões, né? Bem próximo ali ao mediastino médio. Ele vai garantir o quê? O bombeamento, né? Graças às contrações sempre rítmicas do músculo cardíaco. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a propagação do impulso. Deixa eu só aceitar o pessoal aqui na aula. Permitir. Professor, o senhor vai enviar o slide? Eu vou enviar. Então vamos lá. O batimento cardíaco ele vai começar ali com o impulso do marcapasso cardíaco, né? Que é o nosso sino atrial ou sinusal. Esse impulso ele vai fazer o quê? Ativar as câmeras superiores do coração, que são o quê? Os átrios. Tá bom? Em seguida, o que vai ocorrer? A corrente elétrica ela vai fluir para as câmeras o quê? Inferiores do coração, que são os ventrículos, né? E o complexo QRS que vai representar aqui, ó, essa região dos ventrículos, tá? E a onda P, ela vai representar o quê? Os átrios. Em seguida, a corrente elétrica... gente, deixa eu perguntar, vocês conseguem ficar aceitando os colegas? Porque tá chegando notificação para mim e meu computador fica travando. Acho que não, né? Acho que só eu. Acho que é só o senhor mesmo, professor. Tá bom. Então vamos lá, né? Os ventrículos eles vão precisar passar por uma alteração elétrica e se preparar para o próximo batimento cardíaco. Essa atividade elétrica que os ventrículos vão passar, ela vai ser chamada de onda de recuperação, que vai ser representada ali pela onda T. Então vocês viram, onda P vai ser representada pela ativação dos átrios, tá? O complexo QRS, ativação dos ventrículos, e a onda T é a onda de recuperação. Então aqui é um resuminho. A gente vai fazer o quê? O nosso sino atrial, que é o pacemaker, propagação do impulso pelos átrios, trato interatrial e trato internodal, passa pelo nó do AV, feixe de His, ramos direito e esquerdo, fibras de Purkinje e miocárdio ventricular. Estímulo elétrico é igual à desprolarização da membrana celular e contração muscular é igual à mudança mecânica resultante de um estímulo elétrico. Então, o estímulo elétrico ele vai acontecer em conjunto com a contração muscular, eles vão acontecer ao mesmo tempo. As células do átrio eles vão se contrair simultaneamente e células do ventrículo vão contrair também simultaneamente. Átrio e ventrículo, eles se contraem em momentos diferentes devido ao quê? A propagação celular do estímulo elétrico. Os átrios, mais ou menos, eles vão se contrair 1/6 de segundo antes do ventrículo. Então, células do átrio vão se contrair simultaneamente e células do ventrículo vão se contrair simultaneamente. Impulso elétrico, né? É igual o que? A contração muscular. Então, formação do impulso elétrico e sua condução acontece simultaneamente à contração muscular. A geração e propagação do impulso elétrico no coração são processos essenciais para a coordenação das contrações cardíacas e bombeamento eficiente do sangue para todo o corpo. O impulso elétrico, lembrando, é gerado pelo nosso sino atrial, né? Que vai atuar como marcapasso que é natural do coração. Localizado aonde? Ali no átrio direito. Vamos lá, vamos começar agora a conversar sobre o eletrocardiograma, que é o objetivo da aula hoje. O eletrocardiograma, ele também é chamado de eletrocardiografia, né? E é um exame de avaliação da atividade elétrica do coração, através de quê? Dos eletrodos que são fixados ali na pele do paciente. E a partir disso, a gente vai conseguir detectar o ritmo do coração, o número de batimentos por minuto, alterações de repolarização, né? E esse eletro que vocês estão vendo é um eletro de 12 derivações. Então, nós vamos ter 6 derivações periféricas, que é D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, e as 6 derivações precordiais, que é V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Quando vocês pegam um eletro,
ele vai estar dividido ali em vários quadrados. Nós dividimos, aqui eu vou falar de um jeito para vocês tentarem entender, em quadradões, tá? O eletrocardiograma, deem uma olhada aqui, ó. Estão vendo essa divisão aqui? Isso aqui, ó, é um quadradão. Um quadradão, ele é composto de 5 quadradinhos. Bacana? Então, a gente vai medir esses quadrados tanto na vertical quanto na horizontal. Então, para cima, um quadradão, ele vai ter 5 milímetros. E para os lados, a gente vai contar em segundos. Ele vai ter 0,20 segundos, tá? E um quadradinho, 1 milímetro, e 0,04 segundos. A gente tem alguns tipos de onda, né, que são as ondas e linhas isoelétricas. Então, o que vocês estão vendo aqui é o quê? É um eletrocardiograma normal, é a morfologia normal do elétron. Vai ter onda P, complexo QRS, onda T. Em seguida, de novo, onda P, QRS, onda T. Então, a gente vai ter a posição de deflexão positiva, que é para cima, negativa para baixo, e a deflexão bifásica, tá bom? E a linha isoelétrica, que é onde vai correr ali o estímulo elétrico que a gente vai estar avaliando do paciente. Relembrando novamente os starts que nós vamos ter que iniciar para começar a ler o eletrocardiograma, né? O que a gente vai pedir o eletrocardiograma e o que a gente vai estar vendo ali. Lembrando, o batimento cardíaco ele vai começar sempre com o quê? Com o impulso do marca-passo cardíaco, que é o nó sinoatrial ou nó sinusal. Vai ativar aqui primeiro, ó, as câmeras superiores do coração, tá? Que são os átrios. Esse impulso depois vai fazer o quê? Vai fazer a ativação ali da onda P, que vai representar os átrios, beleza, gente? Então, não se esqueçam, onda P significa a ativação dos átrios. Em seguida, essa corrente elétrica ela vai fluir para as câmeras inferiores do coração, que são os ventrículos, tá bom? Então, aqui, ó, ocorre a ativação com onda P dos átrios. Em seguida, a corrente elétrica vai fluir para a câmara inferior do coração, que são os ventrículos, né? Que vão ser representados pelo complexo QRS, que vai ser a ativação dos ventrículos. Em seguida, esse ventrículo ele vai passar ali por uma alteração elétrica para se preparar para o próximo batimento cardíaco. Essa preparação no eletrocardiograma ela é representada pela onda T, que é a onda de recuperação. Então vamos lá de novo para vocês entenderem. Onda P, ativação dos átrios. Complexo QRS, ativação dos ventrículos. Onda T é a onda de recuperação. O que ela vai significar? Complexo QRS, passou ali, ele vai se preparar para o próximo batimento cardíaco. Então, esse próximo batimento cardíaco, ele vai passar aqui por essa onda T, que é a recuperação. Esse aqui é a representação do eletrocardiograma normal, onde nós vamos ter onda P, que ela tem que ter um intervalo aqui, ó, onda P até o intervalo R, né, que chama intervalo PR, de 0,12 até 0,20 segundos. A gente tem o complexo QRS, que o complexo QRS ele tem que ser menor que 0,12 segundos. Lembrando, por que a gente está falando de segundos? Lembrem aqui, ó, de quanto que vale cada quadradinho. Cada quadradinho é 1 milímetro e para os lados 0,04 segundos, né? Vamos ter o segmento ST, bacana, e o intervalo QT. Então vamos lá. Nós vamos ter onda P, seguida do complexo QRS e a onda T. Para vocês lembrarem e fixarem bastante isso. Onda P representa a ativação dos átrios, complexo QRS, ativação dos ventrículos, e a onda T é a onda de recuperação. Vamos lá, quando eu falo aqui, ó, em D1, D2, D3, o que isso significa? D1
é a diferença de potencial de ação entre o quê? O braço direito, né, que é o polo negativo, e o braço esquerdo, que vai ser o polo positivo. Né? D2, o que vai significar? É a diferença de potencial de ação entre o braço direito, polo negativo, e a perna esquerda, polo positivo. Geralmente, o potencial de ação vai estar em mais 60 graus. D3, vamos lá de novo. Diferença do potencial de ação entre o braço esquerdo, dessa vez, né, que é o nosso polo negativo, e a perna esquerda, que é o nosso polo positivo. AVL, lembrando, AVL, o que é left? AVR, right, né? AVF, foot. Então, o AVL é a diferença de potencial de ação entre a média do braço... Ó, é a diferença de potencial de ação entre a média do braço direito e da perna esquerda, que é o polo negativo. Então, o braço esquerdo vai ser o polo positivo em AVL. Bacana? E AVR é a diferença de potencial de ação média do braço esquerdo e a perna esquerda. Os dois vão ser o polo negativo e o braço direito o polo positivo. O AVF vai ser a diferença de potencial de ação entre a média dos braços direito e esquerdo. Esses vão ser os polos negativos e a perna esquerda o polo positivo. Bacana? Então, sempre que a gente pega um elétron, a gente vai ter que checar ali a onda P. Para ver o quê? Para ver se o ritmo ele vai estar sinusal. O que é o ritmo sinusal? É o ritmo normal do coração. Então, a gente vai checar se a onda P ela vai estar positiva em D2. Então, vamos ver aqui no elétron. A gente vai verificar aqui D2. O que é o D2? Diferença de potencial de ação entre o braço direito e a perna esquerda. Bacana? Então, vamos verificar D2. D2, ele tem que estar positivo. O que tem que estar positivo? Aqui, ó, a onda P. Bacana? Então, vocês estão vendo que a onda P, ela está apontando para cima. Aí a gente vai vir para D3. O que é D3? Diferença de potencial de ação entre o braço esquerdo e perna esquerda. Então, olhamos aqui, D3, e ela também está com a onda P positiva. E agora a gente vai olhar aqui, ó, para a AVF, que é foot, né? E ela tem que também a onda P positiva. O último passo é verificar o AVR, que ele tem que estar com a onda P negativa. Então, para a gente verificar se o ritmo está sinusal ou não, se ele é um ritmo anormal, a gente vai verificar a onda P positiva em D2, D3, AVF, em negativa em AVR. Alguém tem alguma pergunta, gente, para a gente poder dar continuidade? Bacana. Vamos continuar aqui, então. Tem o pessoal querendo entrar. Eu já aceitei eles aqui. Obrigada. Então, vamos lá. Segundo passo. Verificar a frequência cardíaca. Então, a frequência cardíaca, o que a gente vai fazer? A gente vai contar o número de quadradinhos, tá? De um complexo, aqui, ó, lembrem, QRS, né? De um R até o outro R. Então, a gente vai contar quantos quadradinhos tem de um R até o outro R. Vocês estão vendo aqui na imagem ao lado. Então, a gente vai contar quantos tem, ó. Aqui tem 21,5 quadradinhos. E a gente vai dividir 1.500 pelo número de quadradinhos, que vai dar a frequência cardíaca do paciente. Nesse caso, aqui, ó, 1.500 dividido por 21,5, né, que vai dar 69,7. Arredondando, a gente pode falar que o paciente está com 70 batimentos ali por minuto. E se o ritmo estiver irregular, como que a gente vai fazer essa avaliação para verificar a frequência cardíaca? Se o ritmo estiver irregular, a gente vai separar 30 quadradinhos, e vamos ver quantos complexos QRS tem dentro desse intervalo. Então, a gente vai pegar esse número e multiplicar por 10. Isso vai ser a frequência cardíaca. Então, a gente vai separar, a gente vai contar aqui, ó, 30 quadradinhos. Quantos complexos aqui, ó, QRS, vão ter dentro desses 30 quadradinhos que vocês contaram?
Então, por exemplo, vão ter 3 complexos QRS. Aí vocês vão multiplicar por 10. Isso vai ser igual à frequência cardíaca do paciente, se ele estiver com ritmo irregular. Terceiro passo, onda P. A onda P, ela sempre deve ser redondinha. Não se esqueçam disso. Ela tem que ter, no máximo, 2,5 quadradinhos para cima e 2,5 quadradinhos para o lado. Bacana? Se a onda P, aqui é a onda P, se ela tiver alta, ela tiver maior que 2,5 quadradinhos, o paciente ele vai estar com uma sobrecarga atrial à direita. Agora, se a onda P ela tiver larga, ela tiver maior que 2,5 quadradinhos, o paciente vai ter uma sobrecarga atrial à esquerda. E até aqui, alguma pergunta? Senão a gente vai dar continuidade. Então vamos lá. Quarto passo. Avaliação do intervalo PR. Lembrando, o que é o intervalo PR? Aqui, ó, é o intervalo da onda P até o R, aqui do complexo QRS. Então, onda P, complexo QRS. O intervalo PR, ele tem que medir normalmente até 5 quadradinhos. Então, se esse intervalo aqui, ó, tiver maior que 5 quadradinhos, o paciente vai estar com bloqueio atrioventricular. Então, a gente vai contar aqui, ó, quantos quadradinhos tem do R até a onda P. Nesse caso aqui tem 2 quadradinhos e meio, né? Vocês estão vendo aqui, ó? Não, 3 quadradinhos, ó. 1, 2, 3 quadradinhos. Se ele tivesse maior que 5 quadradinhos ou maior que 1 quadradão, o paciente iria estar com bloqueio atrioventricular. Aqui um exemplo de um bloqueio atrioventricular. Aqui é a onda P, no caso, né? E esse aqui é o complexo QRS. Se vocês contarem aqui, ó, tá maior que 5 quadradinhos. Então, esse paciente aqui, ele tem um bloqueio atrioventricular. Quinto passo, vamos avaliar o complexo QRS. A gente tem que avaliar o complexo QRS se ele vai ter até 3 quadradinhos de tamanho. Se ele for maior que 3 quadradinhos, a gente vai questionar se ele está alargado. Como que a gente avalia se o complexo QRS vai estar alargado ou não? Aqui, ó. Vamos lembrar aqui. Cadê? Aqui, ó, gente. Isso aqui tá legal de ver. QRS. Estão vendo aqui o tamanho? Aqui não está passando de um quadrado, né? O tamanho do complexo QRS. Vamos lá, pra vocês entenderem agora. Se o complexo QRS ele tiver maior, a gente vai questionar se ele vai estar alargado ou não. Então, a gente vai avaliar o quê? V5 no eletrocardiograma, a derivação V6 e vamos avaliar a VL. Tá bom? Se a onda R, ela vai estar larga ou entalhada. Se ela estiver larga ou entalhada, com depressão ali do ST, e a onda T estiver invertida, esse paciente vai ter um bloqueio de ramo esquerdo, né? Que é o padrão Torre de Castelo. Que é esse aqui, ó. Bloqueio de ramo esquerdo. Estão vendo que parece uma torre? Olha o tamanho desse complexo QRS. Ele tem mais que 3 quadradinhos. E tem uma depressão, o que ali? Do segmento ST. Então aqui, ó. Q, R, olha, o S. Levando lá para baixo essa onda T aqui. Então essa aqui é a onda T e ela está negativa. Então está fazendo o quê? Uma depressão ali do segmento ST. Bacana? E a gente também vai olhar o quê? V1 e V2. Se o QRS estiver positivo, vai significar que o paciente tem o bloqueio de ramo direito, que é o padrão orelha de coelho. Aqui, ó, é esse aqui de cima, que é o sinal da orelha de coelho, ali em V1. Bacana?
Aí tá aqui o coelhinho do lado. Eu não sei por que falaram que isso parece um coelho, mas o nome do sinal é sinal orelha de coelho. Vocês entenderam essa parte? Aqui começa a ficar um pouquinho mais complicado. Professor, Oi. no meu livro eu vi sobre os critérios de Garbosa, de bloqueio de ramo esquerdo. O senhor saberia me explicar? Eu não entendi quando eu li. Saberia. Mas tu quer que eu faça nessa aula agora? Que a gente vai ter outra. Esse é o eletrocardiograma básico. O critério de Garbosa, ele é para a gente identificar ali infarto agudo do miocárdio, né? E a gente vai ter uma aula sobre infarto agudo do miocárdio também. Bacana? Mas geralmente ali ele vai ser usado para identificar IAM, sempre na presença de um BRE, que é esse aqui que a gente viu. Bacana? Ou um ritmo ventricular às vezes acelerado também. Ah, tá bom, professor, obrigada. Tá bom? Ó, para te ficar mais contente, acho que essa semana isso não é incomum não, tá? A gente tem 3 achados que são bem específicos ali de infarto agudo do miocárdio. Geralmente a gente vai olhar a derivação D3, vai ter um segmento ali, uma elevação ali do segmento ST, sempre maior ou igual a 1 milímetro, na mesma direção do complexo QRS. 92% ou 95% dos infartos são isso. Vamos olhar também V1, V2 ou V3, uma depressão ali do segmento ST maior ou igual a 1 milímetro. V1, V2 e V3 também, tá bom? A gente tem que olhar. Podem estar associados. Ou em qualquer ramo precordial, uma elevação do segmento ST maior ou igual a 5 milímetros. Sempre ele vai estar em discordância ali do complexo QRS, estando negativo. Agora eu já posso cobrar isso de vocês na prova, né? Tá. Obrigada, professor. Mas você entendeu? Sei que é um pouquinho mais difícil, mas quando começar a ler eletro, você vai começar a entender. Vocês têm que pegar depois dessa aula e pegar um eletrocardiograma, um eletro normal e tentar analisar ele. A gente vai fazer isso durante as aulas, eu já fiz com algumas turmas. Então vamos lá. Agora a gente vai para o segmento ST. O segmento ST, a gente vai ver isso aqui, ó, o infradesnivelamento de ST, né, que é o segmento S, seguido do T, ao esforço, e na presença de dor torácica, vai sugerir o que? Uma isquemia miocárdica. Outras condições, como hipertrofia do VE, que é o aumento dele, né, do VE do ventrículo esquerdo, podem causar um infradesnivelamento de ST. E o supradesnivelamento de ST pode significar um infarto agudo do miocárdio, na presença de história sugestiva. Sempre a gente tem que avaliar a história do paciente. E a gente tem que lembrar também de outras causas de supra de ST, como repolarização precoce, hipercalemia, né, que é quando o potássio está alto, bloqueio de ramo esquerdo, pericardite e síndrome de Brugada. Então vamos lá. Isso aqui que vocês estão vendo é o quê? É uma elevação do segmento ST. Então, olha, esse aqui, ó, QRS, esse aqui é o complexo QRS. Vocês estão vendo que o S, ele está elevando a onda T? Ela não deveria estar aqui, né? Ela tinha que estar o quê? Aqui embaixo. Então, isso aqui é um supra de ST. Bacana? E esse aqui, ó, é um infra de ST. A onda T, ela deveria estar aqui, ó, na onda, seguindo a onda isoelétrica. E não, e ela está aqui embaixo. Né? O S, ele está puxando o T junto com ele. Então, vamos lá. Esse primeiro exemplo aqui é um infra de ST, tá bom? E esse segundo aqui é um supra de ST. Aqui, ó. Consegue ver bem bonito. Vocês estão conseguindo ver apontando o laser, gente? Para a tela? Então, Sim. Né? Vamos lá.
agora falar sobre o eixo elétrico. O eixo elétrico, deixa eu passar aqui, pronto. O eixo elétrico, ele vai representar o quê? O estímulo elétrico dos ventrículos, mais especificamente do vetor resultante do final, assim, ou seja, existem vários vetores, enquanto o estímulo está indo para o nó AV, né, até cada fíbrica de Perkins, sempre nas extremidades, e a gente vai fazer o quê? A soma deles, e vai gerar uma direção principal. Deixa eu ver que tem gente entrando aqui na reunião, com licença, gente. Gustavo atrapalhou aí a reunião, desculpa. Então vamos lá, para tentar deixar mais claro. Vocês concordam comigo que o estímulo elétrico vai tanto para o ventrículo esquerdo como para o ventrículo direito, certo? Isso aí a gente já estudou lá na fisiologia. Vocês concordando comigo, a gente tem que considerar que o vetor é para a esquerda ou para a direita, né? Como ali dentro da normalidade. O ventrículo esquerdo, ele vai ser sempre maior. Então, o vetor resultante também estará sempre para a esquerda, pois ali vai ter mais o quê? Mais massa, ou seja, mais estímulo. Para tentar explicar melhor para vocês, a gente vai avaliar o eixo elétrico de um eletrocardiograma, né, daquele paciente. A gente sempre vai verificar o complexo QRS, tá? Então, aqui, ó, sempre avaliando esse cara aqui, ó, o complexo QRS. Então, vamos avaliar se o complexo QRS ele vai estar positivo em o quê? Em D1 e AVF. Isso significa que o eixo vai ser fisiológico. Então, essa aqui, ó, é a rosa dos ventos, tá? Que a gente pode usar. E a gente verifica. Se o QRS estiver positivo em D1, vamos olhar aqui, ó, e estiver positivo em AVF, o eixo vai estar fisiológico, tá? Então, ele vai estar entre aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a rosa? Então, AVF positivo em QRS positivo em D1 e AVF. Bacana. E se D1 tiver positivo e AVF tiver negativo? Então, eu vou estar aqui com D1 positivo, porém, o meu AVF ele vai estar negativo. O que eu devo fazer? Eu devo olhar o D2. D2 estando positivo, isso quer dizer que o meu eixo vai estar normal, o meu eixo vai estar fisiológico. Agora, se D2 estiver negativo, então vou ver D2 aqui, se ele estiver negativo, eu vou ter o quê? Um desvio para a esquerda, ou um bloqueio divisional antero-superior esquerdo. Agora, se meu D1 e tiver negativo e meu AVF tiver positivo, eu vou ter um desvio para a direita. Quando eu falo positivo e negativo, gente, negativo, o complexo QRS vai estar para baixo, e positivo, o complexo QRS vai estar para cima. Bacana? Então, eu vou olhar o complexo QRS de D1, né, ele estando negativo, e o complexo QRS de AVF, ele estando positivo, o paciente vai ter um desvio à direita. Agora, se D1 tiver negativo e meu AVF tiver negativo, o meu complexo QRS, o paciente vai ter um desvio extremo ou indeterminado. Bacana? Então, sempre lembrando que o eixo cardíaco vai representar o quê? O estímulo elétrico dos ventrículos. Sempre pensando ali que ele vai ser resultante do vetor final, né? Porque existem vários vetores. Então, sempre resultante do vetor final. Aqui vocês podem entender mais ou menos como funciona a rosa dos ventos, né? Então, tem aqui a VF, que é right, a VL left, e o AVF que é foot, que é para baixo. Bacana? E a derivação 2, derivação 3 aqui. E, gente, essa parte do eletro, vocês conseguiram entender? Eu vou dar um tempo aí para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta. Então, vamos dar continuidade à nossa última... Tranquilo, professor, tá bacana. Bacana, vamos dar continuidade à nossa aula.
Então, isso aqui vocês já conhecem, né? Que é a cadeia de sobrevivência da American Heart Association, que a gente discutiu tanto as cadeias de sobrevivência intra-hospitalar e extra-hospitalar. Então, dentro do hospital e fora do hospital. Aqui em cima, a gente está verificando o quê? Aqui, ó, dentro do ambiente hospitalar, né? E aqui embaixo, fora do ambiente hospitalar. Então, vamos lá, só para relembrar a cadeia de sobrevivência. A gente vai fazer o reconhecimento precoce, tá? E prevenção, fazer o acionamento do serviço médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, cuidados pós-PCR e recuperação. Nesse caso aqui, acionamento médico de emergência, RCP de alta qualidade, desfibrilação, ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e recuperação. Do que vocês viram na aula passada, vocês têm alguma dúvida ainda sobre esse tema, sobre os elos e a cadeia de sobrevivência? Devagarzinho a gente vai fixando, tá, professor? Bacana. Então, ó, basicamente a cadeia de sobrevivência intra-hospitalar faz referência, né, aos procedimentos que são feitos dentro do hospital. Lembrem disso. Durante uma PCR. E a extra-hospitalar, as que são feitas fora do hospital. Claro, vai ter diferenciação, porque vocês não são pessoas leigas, né? Vocês já são socorristas, vocês já são doutores. Vamos lá. Qual que vai ser o primeiro passo do atendimento para a gente conseguir fazer uma sistematização de como se portar perante a uma possível cena de PCR? A gente vai verificar se a cena está segura, se a gente estiver fora do hospital, né? Temos que verificar se a cena está segura, pois, como eu falei na aula, não pode ter mais de uma vítima, e nem você pode colocar a sua equipe em risco. Então, sempre verificar a segurança da cena. Se o paciente estiver ali no meio da rua, estiver próximo a fio elétrico, bacana? E quando você se depara com uma situação de possível PCR, seu primeiro foco tem que ser em você mesmo. Tá? Se a cena estiver segura, você segue o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Avaliação da responsividade. O socorrista leigo, ele não vai identificar a resposta a um estímulo tátil ou verbal em um paciente inconsciente, né, com respiração ausente ou anormal, que é o GASP. Então, o leigo sempre vai presumir que a vítima ela vai estar em parada cardíaca, porém você não. Vocês são socorristas, então vocês vão avaliar o quê? Resposta tátil verbal. Vocês vão reconhecer a PCR. Oi? Alguém falou alguma coisa, eu acho. Não? Então vamos lá. O que é uma PCR? Né? Ela vai ocorrer o quê? Uma interrupção total ali da circulação sanguínea e da respiração, devido a uma parada cardíaca, afetando o suprimento de sangue para todo o corpo, principalmente ali para o encéfalo, tá? Levando a uma parada respiratória também. Se a gente não intervir imediatamente, com a reanimação adequada e desfibrilação, essa PCR pode levar o paciente o quê? À morte, né? Por o quê? Por falta de oxigênio, principalmente nos órgãos vitais, incluindo o coração e o encéfalo. Vamos lá. A ICP, quando ela é administrada de maneira precoce pelo socorrista leigo, ela vai melhorar a sobrevida pós-parada cardíaca. Né? Os socorristas, que são vocês, tem que verificar sempre o pulso central ali, 10 segundos. Se nenhum pulso for sentido, a gente tem que assumir que a vítima está em parada cardíaca. Então, você chamou o paciente, ele não respondeu, verificou o pulso 10 segundos, não tem pulso, inicia rapidamente a ICP. Bacana. Mas ali no primeiro elo da cadeia, vocês viram que tem o quê? Quando vocês estão fora do hospital, a gente vai ter que acionar o serviço médico de emergência. Porém, se você estiver com uma pessoa, você deve
fazer o quê? Direcionar a essa pessoa para ligar para o serviço médico de emergência, ou você coloca ali no seu celular no Viva Voz e vai iniciando a RCP. Cada tempo que você deixa de fazer a RCP, menos chance o paciente vai ter de sobreviver. Bacana? Sempre que você ligar para o SAMU, tem que orientar que o paciente está em um possível PCR, você tem que falar a cena ali do momento, bacana? E pedir para ele trazer um DEA, que é o desfibrilador portátil. A vítima não respondeu, né? Você chamou por ajuda, e agora? O que a gente vai fazer? Começando a compressão torácica de qualidade, que é o segundo elo ali da cadeia. Então, lembrando, compressão de qualidade, 30 compressões para 2 ventilações. Temos que tentar interromper ao máximo, interromper ao mínimo as compressões. Então, no máximo que a gente vai interromper é 10 segundos, tá bom? Fora isso, você tem que continuar. Se você não tiver um dispositivo bolsa válvula máscara, para fazer 2 compressões, 30 compressões para 2 ventilações, você vai fazer hands-only, que é apenas as compressões. Bacana? Tem que manter umas compressões com uma frequência de 100 a 120 por minuto, com uma profundidade adequada de 5 a 6 centímetros. Sempre evitando apoiar-se no tórax entre as compressões e a ventilação excessiva. Você tem que deixar o retorno total do tórax também. Após a chegada do serviço de resgate, a gente deve fornecer ao paciente o quê? O suporte avançado de vida, que é o quarto elo da cadeia, justamente com o transporte para o serviço hospitalar, tá? E após ele ir para o hospital, né, pós-PCR, que é os cuidados do quinto elo da cadeia. Então vamos lá. Na UTI, uma coisa importante que não é difícil acontecer, a gente sempre tem que distinguir entre a PCR e a progressão natural para o óbito, né? Este último, né, ocorrendo apesar dos tratamentos. Essa é uma distinção vital para quem trabalha no TI, para a gente decidir se a gente deve ou não iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar no caso de PCR. Bacana, gente? E sempre no ambiente hospitalar, o suporte básico de vida, o suporte à vida, né, ele vai se basear na avaliação secundária. Com poucas exceções, tá? Sempre a gente tem que fazer a avaliação secundária e a avaliação primária já deve ter sido feita, que é conhecida como ABCDE, que eu já dei para vocês também. Bacana? Então, conforme cada caso, a gente tem que tornar objetivo ali o que a gente está fazendo. Então, identificar o ritmo de parada, compressão torácica, obtenção de via aérea segura, ventilação, introdução ali de fármacos ou soluções, e medidas de cuidado adicional se precisar. O que são esses cuidados adicionais? Mexer ali no ventilador se precisar, os cuidados ali pós-PCR, tá bom? E sempre a equipe que vai participar de uma PCR, ela tem que ter treinamento, né? Porque a gente tem que sempre tentar reduzir o tempo de resposta e sempre ter uma comunicação efetiva, senão fica uma bagunça, tá? A gente tem que fazer o quê? Atuação rápida e eficiente. Então, relembrando, como que a gente vai reconhecer uma PCR e verificar se a vítima responde, respira, observar se tem ausência de respiração ou gasp, sempre pedir ajuda, tá? E lembrar de solicitar o desfibrilador externo. A gente vai avaliar se tem o pulso central, né, que é o pulso carotídeo, em no máximo 10 segundos, não passar mais que isso. E a verificação da respiração e do pulso, elas têm que ser feitas simultaneamente, tá bom, gente? E iniciar as compressões torácicas. E vamos lá. Quais que são as principais causas de PCR? São as 10 principais causas. A gente tem os 5Hs e os 5Ts. Os 5Hs, hipovolemia, tá? Que o tratamento é reposição volêmica com cristalóide. Então, aquele paciente, ele vai chegar como? Ele pode chegar sangrando, ele vai chegar hipotenso. Então, isso é hipovolemia. Hipoxemia, tá? O paciente vai chegar ali cianótico com uma saturação abaixo de 94%. Tá? Acidose, então a gente tem que verificar na gasometria como é que está o bicarbonato desse paciente, fazer a correção, se necessário. Hipohipercalemia, tá? Que é distúrbio do potássio, a gente tem que fazer a correção. Hiponatremia, que é o distúrbio do sódio, bacana. E os 5Ts, trombose coronária, a gente tem que identificar, né? Se for infarto, a gente tem que tomar as medidas pós-PCR, parar infarto. TEP, bacana.
tensão no tórax por pneumotórax, tóxicos e tamponamento cardíaco. E é isso, gente. Só relembrando aqui, as duas prioridades numa reanimação cardiopulmonar de qualidade são o quê? Compressão eficaz sem interrupção e desfibrilação sempre nos casos de FV e TV. Bacana? Aí, como que a gente vai fazer? Posicionar as duas mãos sobre metade inferior ali do externo, como nós treinamos. Realizar as compressões torácicas com os braços esticados e com o corpo do socorrista inclinado para frente. Não fiquem para trás, senão vocês podem cair. E vão realizar uma RCP de má qualidade. Realizar a compressão torácica sempre numa frequência de 100 a 120 por minuto. Podem tentar colocar na cabeça a música do Baby Shark ou Stay Alive, que vai ter esse compasso de 100 a 120 por minuto, tá? Comprimindo a uma profundidade entre 5 e 6 centímetros. Se a gente tiver um dispositivo de feedback para fazer ali a ventilação do paciente, a gente vai fazer 30 compressões para 2 ventilações. Bacana. Permitir o retorno total do tórax após cada compressão. Sempre minimizar a interrupção nas compressões. Se for necessário a gente interromper para realizar algum procedimento, a gente geralmente faz no momento da checagem do pulso. Então, terminou os 2 minutos das compressões, aí a gente faz algum procedimento, se houver. Sempre a RCP, o ciclo vai durar 2 minutos. Então, a gente tem que fazer o quê? Uma pausa ali nas compressões, checar ritmo cardíaco do paciente, tá bom? E, se necessário e se possível, sempre fazer a troca ali dos socorristas para poder evitar a fadiga. Com via aérea avançada, a gente vai fazer de 8 a 10 ventilações por minuto. Vai dar aproximadamente de 5 a 6 segundos entre as ventilações, de forma ininterrupta. Aí a gente tem que evitar sempre a hiperventilação, que ela vai ser prejudicial. Então, uma ventilação com o ambu, ele tem que durar 1 segundo, e o intervalo delas aproximado é 6 segundos entre as ventilações. Então pronto, gente. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Lembrando que nós já tivemos essa aula de RCP e suporte avançado, esse foi só o complemento. Tranquilo, professor. Beleza. Então pronto, gente. Só mais uma pergunta. Vocês gostaram desse estilo de aula? Ficou ruim para vocês ou ficou bom? Ficou legal. Ficou ótimo. Legal, bacana. Ótimo, professor. Dá para ver melhor as imagens e tal. Isso, acho que eu consigo explicar melhor aqui para vocês. O que a gente vai fazer, gente? Lembrando que a apresentação do trabalho de vocês vai começar no dia 14. Dia 14 não. Dia 13. Tá bom? Aí a gente vai fazer esse modelo online que eu acho que é melhor para vocês apresentarem. Porque pode passar um pouquinho mais de tempo e a gente não deixa ninguém sem nota. Pode ser? Maravilha. Tranquilo. Então pronto. Professor, uma dúvida sobre as apresentações. A gente pode, por conta do encontro, né, entre os alunos, a gente poderia fazer a apresentação, gravar e mandar para o senhor, ou mostrar para a turma no horário que a gente vai fazer, ou a gente tem que fazer realmente no horário da aula? No horário da aula, para a gente poder fazer as perguntas. Ah, perfeito, perfeito. Não precisa de slide. Se vocês quiserem colocar slide, tudo bem. Aí fica a critério de vocês. Acho que o slide melhora assim, um pouquinho a questão da eu acho que é mais fácil mesmo. também. Isso. Sim, sim. Lembrando que as apresentações de vocês podem cair na prova também. Tranquilo. Professor, pode enviar a gente o slide da primeira aula também? Posso. Obrigada. Eu tô saindo agora aqui da Newton
Aí, chegando em casa, eu já envio. Tá bem, obrigada. Tá bom? De nada. Tchau, tchau, gente. Boa noite, viu? Boa noite. Valeu, professor. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa Obrigado. noite.